Amém, amém. Obrigada, pastor Jair. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, queridas. A paz do Senhor. Pode se assentar. Ah, Jesus. Bendito seja o Senhor. Que presença doce, Senhor. Oh, Jesus, eu tenho que conseguir pregar, Senhor. A gente está muito grato pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês nessa conferência das amigas de Deus, dos amigos de Deus também, né? Glória a Deus. E nesse tema, né, gente, realeza. Realeza é a dignidade do que é real, do que vem do rei. E o Senhor quer nos fazer andar realmente como reis e sacerdotes. Eu tenho certeza, eu não ouvi nenhuma das mensagens que foi ministrada aqui, a não ser da Flávia, um pedacinho eu peguei. E eu sei que Deus tem ministrado poderosamente ao seu coração. Então eu vou compartilhar com você o que Ele tem compartilhado comigo sobre esse tema. E lá em Gênesis 1, 26 a 28, durante todo o tempo que eu me referi à Bíblia, eu vou usar a Nova Versão Transformadora. Lá em Gênesis 1, 26 e 28, o texto diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E quando a gente escuta isso, algumas pessoas dizem assim: está aí o motivo. Está aí o motivo do governo cruel e injusto do homem. Está aí o motivo do abuso de autoridade, o abuso de poder. Está aí o motivo, a opressão que se é exercida, a violência urbana, a poluição dos rios. Olha o que está acontecendo aí. Está vendo? Porque o homem tomou a chave do negócio, domina sobre tudo, é que está essa destruição, essa devastação. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você mesma já tenha dito. Às vezes a gente vê diante de uma destruição da natureza, a gente para e fala assim: está vendo? O homem não pode colocar a mão em nada que estraga tudo. Mas será que era essa a intenção de Deus? Era esse o pensamento de Deus quando Ele dá essa ordem ao homem, esse decreto ao homem? Certamente que não. O plano de Deus é que todas as criaturas, as plantas, tudo que tinha no jardim, deveria alcançar o seu potencial máximo por meio daqueles que carregavam a imagem e semelhança de Deus, e assim se expandir. Quando a gente pega a história dos reis antigos, o que os reis antigos mandavam fazer? Eles mandavam construir uma imagem de si mesmo, né? Uma estátua de si mesmo, e colocar nas partes mais longínquas do reino, a fim de que as pessoas, os súditos daquele reino, conhecessem a face do seu rei. Não era para parar diante daquela imagem, pedir nada para aquela imagem, mas aquela estátua, aquela obra de arte, aquela escultura, era uma lembrança para aqueles súditos se lembrassem, conhecessem quem era o Deus deles, o rei deles. Da mesma forma, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem com a sua imagem, a sua semelhança, não apenas para formar a terra, mas para se apresentar diante de toda a criação. Talvez você se lembre do versículo que diz: pois toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E está gemendo por quê? Porque o pecado e a queda entraram na equação. Então, quando entrou o pecado, essa realeza, aquilo de que fomos incumbidos, que era governar, que era reinar, que era sermos representantes da imagem do eterno, foi deformado pelo pecado.
E nós então perdemos essa posição. Mas Deus já traçou um plano de resgate disso tudo. Então, sob a sombra da rebelião do homem, que é descrita em Gênesis 3, se torna difícil a gente enxergar a nossa vocação extraordinária dada por Deus, por causa dessa desfiguração que o homem sofreu pelo pecado. Né? Como é que a gente vai se preocupar com a ordem do ecossistema, se está tudo correndo bem, se o rio está fluindo bem, se tem tanto dinheiro para ganhar, tem uma guerra para fazer, tem posições de poder e de disputa para ocupar, né? Então as coisas foram invertidas e o homem passou a exercer um domínio tirano e não real. Não era reino, era tirania. E o que é tirano? Tirania é governo cruel e injusto, abuso do poder, opressão, governo desumano, inflexível. Quando o homem se distancia de Deus, ele se desumaniza. Porque no nosso contexto hoje a gente usa muito a palavra humanidade para dizer assim, das nossas fraquezas, dos nossos limites, das nossas impossibilidades, dos nossos fracassos. Eu sou humana, né? Mas quanto mais perto do Senhor nós chegarmos, mais nós vamos retornar ao que de mais elevado significa ser humano. Até a palavra humana está sendo descaracterizada, né? Porque quando você vê um ser desumano, é um ser que pratica toda sorte de iniquidade, de crueldade. Nossa, falta humanidade para o fulano, falta de misericórdia, não é isso? E quanto mais a gente se aproxima do modelo de Deus, porque Deus nos fez humanos, mas humanos feitos à sua imagem, à sua semelhança, conectados com Ele e representando, carregando em nós a sua presença santa e poderosa. O fato da gente ver toda sorte de imbecilidades, não existe uma palavra mais simpática para isso, toda sorte de imbecilidades, de atrocidades serem praticadas pelo ser humano, não muda o fato de que Deus nos criou com um propósito elevado e nos tornar reis e sacerdotes. Os primeiros cristãos criam que a visão original para a criação e o papel do homem foi restaurado por Jesus. Será que nós cremos nisso também? Os primeiros cristãos tinham certeza absoluta que o homem caiu, foi destituído da glória de Deus, e que uma vez que Jesus Cristo veio, assumindo a forma de servo, nos restaurou e resgatou, regenerou, reconciliou com o Senhor o mundo, não apenas os seres humanos, mas também a sua criação. Quando Adão pecou, entrou no mundo o pecado, a destruição, e com o pecado a morte, que se estendeu a todos que pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Eu estou lendo agora o texto de Romanos 5, 12 a 17. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem.
Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5, 12 a 17. Esse contraste não se refere, gente, apenas a Adão e a Cristo, mas a todos que foram influenciados pelo pecado, pela herança de Adão e pela redenção de Jesus Cristo. Então, em Cristo nós somos feitos pertencentes ao Messias, Jesus Cristo. Nós somos agora reis e sacerdotes servindo ao nosso Deus. Isso ficou bem entendido aqui nesses dias de congresso, gente? Muito bem. E agora? Então, como é que a gente vai viver essa realeza? Porque não adianta eu e outros pregadores virmos aqui e falarmos com você: você é filha de Deus, você é realeza, você é cordeira com Cristo, você é rainha, você é princesa, você é rei, você é príncipe do eterno. Não adianta a gente simplesmente dizer isso a vocês. Nós precisamos de viver como reis e sacerdotes. E como nós estamos vivendo a nossa realeza hoje? Algumas pessoas equivocadamente esperam com as conquistas terrenas estabelecer o governo. Então eu vou governar, eu sou cabeça, não sou cauda, então eu tenho que galgar os lugares mais elevados, eu tenho que ter o meu próprio negócio, eu tenho que entrar na política, eu tenho que conquistar os montes da sociedade, eu tenho. Gente, se a gente não consegue governar nem a própria vida, você está querendo governar o mundo? Você não consegue governar o que você põe no prato. Você não consegue exercer domínio próprio, quer dominar para os outros. A nossa identidade, de realeza, ela está conectada a quem pertencemos. Não é sobre o que fazemos. Afetará o que fazemos, certamente. Mas primeiro, a nossa identidade, ao contrário do que muitos profissionais da área dizem, a sua identidade, ela não é definida pelo seu esforço, pelo seu grito ou pelo seu mantra, dizendo para você no espelho quem você é. Quem diz quem você é quem te criou. Só que nós não ouvimos ao que Deus diz sobre nós e ao que Ele espera de nós. Nós nos preocupamos demasiadamente sobre os reinos desse mundo. E nós estamos preocupados sobre o que pensam a nosso respeito. E a imagem que nós temos emitido, será que nós parecemos filho de Deus? Será que a gente se veste como filhos de Deus? Será que a gente fala como filhos de Deus? Será que a gente tem uma vida próspera como filhos de Deus? Se o cara é próspero, tá roubando. Se o cara vive uma vida simples, tem alguma coisa errada com ele, porque Deus não está prosperando ele. Há uma crise geral e está associada àquilo que temos por fora. A roupa que a gente veste, o bairro que a gente mora, o carro que a gente dirige, mas a nossa identidade como realeza nada tem a ver com aquilo que nós somos pelo nosso próprio esforço, nem pelas posições que ocupamos na nossa sociedade. Isso pode acontecer como uma consequência. Deus pode me levar para habitar lugares e estar sobre pessoas. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas a gente tem que entender que a nossa vida, ela aponta hoje para aquilo que esperamos. E o que esperamos? Os reinos desse mundo. Gente, a gente está precisando de voltar a pregar Apocalipse para os crentes. Porque parece que esqueceram que o que nós esperamos, a vitória que nós esperamos, a esperança cristã, não está na estrutura presente de sociedade. Ela não está nessa estrutura presente de sociedade. Embora a gente espera que as coisas melhorem, deixa eu te falar, a única esperança para melhorar alguma coisa é aqueles que reinam com Cristo, já viveram hoje com uma antecipação daquilo que aguardam.
Então presta atenção, o que nós aguardamos? Vamos lembrar lá em Apocalipse 1, 4-6. Eu, João, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e a governar, e o governante de todos os reis da terra. Oh, aleluia! Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele fez de nós reis e sacerdotes para o seu Pai. Apocalipse 3, 20, 21. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 5, 8-10. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. É a tua palavra, Senhor. E finalmente Apocalipse 20, 4-6. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes os santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Jesus ressuscitou como a primazia, como o primeiro. Mas a promessa é que nós ressuscitaremos também. E que todas as coisas serão redimidas. E que haverão novo céu e nova terra. Sabe esse desejo que a gente tem, gente? Por exemplo, quando você tem oportunidade de conhecer um país de primeiro mundo, você vê tudo funcionando. Você chega assim num lugar, está tudo limpo, tudo organizado. Todo mundo respeita a fila. Eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de ir ao Japão algumas vezes. E o Japão é impressionante. O semáforo está aberto, está fechado para o pedestre. Mas não tem nenhum carro passando. A rua está limpa, não tem nenhum carro passando. Mas o pedestre segue esperando o semáforo abrir. Para a gente é tolice, para eles é ordem, é obediência. Para a gente é perda de tempo. Ah, vacilão, tem ninguém passando.
Mas há uma ordem que diz que não, aquele semáforo diz ao pedestre para ele permanecer no seu lugar. Você não acha um papel de bala no chão no Japão. As 3 vezes que eu fui, eu nunca consegui achar um lixo no chão no Japão. As vending machines, aquelas máquinas que vendem refrigerante, picolé, elas ficam na calçada. Elas não são saqueadas nem pichadas. Eu não vi morador de rua no Japão. Eu estou dizendo a minha experiência, tá, gente? Pode ter? Pode ter. Mas as 3 vezes que eu fui, em 3 cidades diferentes do Japão, eu vi a mesma realidade. Aí dá uma coisa gostosa assim na gente. E a gente fala assim, ai, podia ser assim no Brasil. Por quê? Porque a gente ama o Brasil. Que é a nossa terra, é a nossa pátria. E a gente quer que o que dá certo lá fora também dê certo aqui. Não é assim? Gente, esse desejo que a gente tem, ele vem lá do Éden, lá do jardim, ele vem de Deus. O desejo que o homem tem, esse vazio, que faz o homem ansiar por algo mais elevado, por algo melhor, por uma realidade melhor, por limpeza, por respeito, por falta de violência, ausência da violência. Imagina você poder sair às 11 horas, às vezes a gente perdia o horário por causa do fuso horário, é 12 horas de diferença, então você acordava 4 horas da manhã como se fosse meio-dia. Aí você podia sair, não sai, vai dar uma volta, pode sair. Pode andar na rua às 4 da manhã, você não vai ser violado, assaltado. Aí dá aquela coisa boa e a gente pensa, podia ser assim no Brasil. Mas o que a gente está fazendo, nós, para tornar o Brasil melhor? É muito fácil a gente começar a descer a lenha no Brasil, querendo que o Brasil fosse melhor, mas isso parte de uma nova postura e uma mentalidade nova que deveria partir do Evangelho de Jesus Cristo. A justiça que eu quero ver estabelecida, que eu sonho em ver estabelecida pelo reinado pleno do Senhor, a nova terra que Ele vai estabelecer, Ele vai reinar e todos os reis da terra se submeterão a Ele. É isso que o Aleluia de Handel canta. E Ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre na terra. Mas a gente suja essa terra, polui essa terra, ainda fala assim, vai ficar tudo aí mesmo, vai tudo queimar, e eu vou para o céu. Isso mostra a nossa desinformação e não o aspecto de não vivermos como realeza. O príncipe William ainda não é rei. A avó dele é rainha. Mas ele vive como rei hoje. Ele tem compromissos hoje. Todo mundo quer ser. Eu lembro quando a Meghan casou, né, com o Harry, né? Casou, foi o casamento lindo do ano. Aí uma foto viralizou e virou meme na hora, porque no Brasil tudo vira meme. A carinha dela assim. E o meme, a cara de quem nunca mais vai se preocupar com o boleto para pagar. Porque você pensa, casou com o príncipe, nunca mais vai ter que preocupar com dinheiro, com conta. E a gente pensa que a vida é só dinheiro. A gente fala que a gente não adora mamon, mas a nossa mentalidade é como se o dinheiro fosse solução de todos os nossos problemas. Se um missionário vai abrir igreja lá em Orlando, igual eu vejo descendo a linha no André Valadão, vai ser pastor na África. Na África, o povo tem necessidade de tudo. Então, o que apresentam para ele, eles aceitam de bom grado. Agora, em Orlando, todo mundo vive em mansão. Eu não preciso de Deus, não, eu tenho tudo. É um campo missionário muito mais árduo, porque mamon está estabelecido. Pensa que não precisa de Deus, até que o seu dinheiro não pode pagar o tratamento do câncer. Aí chama os missionários, chama os profetas, chama todo mundo. Aí Deus passa a ser importante. Por quê? Porque o dinheiro não vai conseguir pagar. O dinheiro não é o nosso Deus. Mas a gente vive como se ele fosse. E a gente, secretamente, a gente começa então a querer trabalhar para que o reino seja estabelecido, a realeza seja estabelecida. Então hoje eu vivo como rei na terra. Então eu quero mandar. Eu quero ter autoridade. Eu quero dar ordem. Mas quando eu olho para o meu rei,
Ele encarnou, se esvaziou, se humilhou, e foi por isso que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Rei, realeza exige responsabilidade. O William vive hoje com a responsabilidade. A Meghan não deu conta. A Meghan e o Harry não deram conta. Não deram conta da pressão, não deram conta dos efeitos colaterais de ser realeza. De ter a vida vasculhada. De ter que vigiar a roupa que usa. De ter que ir nos compromissos que não está afim de ir. De fazer o que não estava afim de fazer. De ter os filhos expostos a uma rotina diferente, porque são da realeza. A gente quer as benesses da realeza. Mas o Senhor nos chamou para ser reis e sacerdotes e oficiarmos o anúncio do seu evangelho, não apenas com as nossas palavras, mas sobretudo com a nossa vida. Se a gente quer viver, quer experimentar o novo céu e a nova terra, será que vocês estão aguardando isso? Primeiro, deixa eu fazer uma pausa aqui. Será que a gente está aguardando mesmo? Uma só, hein? Será que a gente está aguardando o novo céu e a nova terra? Será que o nosso maior anseio é ver Jesus vindo, colocando tudo em ordem? Porque eu conheço os crentes que falam, ora, vem Jesus, mas não quer que ele coloque tudo em ordem, não quer que ele leva. Tira a sua igreja da terra e fuzila o resto. Eu entendi o que é realeza o dia que eu encontrei com o pastor Cirilo no aeroporto. Gregório McNulty era um príncipe de Deus lá em Belo Horizonte. Um estrangeiro, apaixonado, meio doido por Jesus. E o Gregório tinha morrido e todos nós ali de Belo Horizonte estavam muito impactados, porque ele realmente passou para o Senhor. E ainda com muita vida pela frente. E eu encontrei com o pastor Cirilo, falei com o Cirilo. Cirilo, a vida está difícil, né, Cirilo? Não sabia eu o que vinha depois. Nossa, tantas coisas complicadas. Escuta, Jesus podia voltar logo. E o Cirilo falou, não, ainda não. Eu olhei para ele assim, assustado. Como não? Ele falou assim, tem muita gente ainda para sair do inferno, Helena. A gente tem muito o que fazer ainda, Helena. A gente precisa... Tem muita gente ainda para ouvir o evangelho que ainda não ouviu. A gente tem que expandir isso. A gente tem que... Senhor, espera mais um pouquinho. Ele falou isso no meio do aeroporto. Senhor, espera mais um pouquinho. Tem muita gente que ainda precisa te conhecer. E eu falei, meu Deus, eu sou miserável, egoísta. Eu estou pensando só no meu umbigo. Estou salvo, que o resto se lasque. Isso não tem nada a ver com realeza. Realeza é você querer cumprir a vontade de Deus. Realeza é você andar alinhado com a vontade de Deus. Realeza é você ser a presença de Deus. Hoje nessa terra corrupta, as pessoas olham para você e elas falam assim, peraí, está tudo escuro, mas tem luz ali, tem esperança ali. A esperança de um tempo onde todas as coisas serão restauradas, onde Deus vai colocar seu prumo e restaurar toda a terra, onde a natureza não vai ser mais maculada, onde os nossos mares não serão entulhados de lixo, onde não haverá sujeira, nem pecado, nem tristeza, nem morte, nem lágrima. Será que é isso que nós aguardamos? E será que vivemos hoje como antecipação disso? Ou será que vivemos independentes, exatamente como Eva desejou ser no Éden? Gente, a gente fala que somos filhos de Deus. Mas a gente é que governa nossos dias. A gente quer ter o controle da nossa vida. E esse desejo de autonomia foi expresso na vida da princesa, da Meghan. Quantos de nós tomaríamos a mesma decisão? Quer saber? Vai viver livre. Vai para os Estados Unidos, sai da Inglaterra. Vai para os Estados Unidos, vai viver a sua vida. Você tem que se sujeitar. Ele não vai nem ser rei. Ele nem vai ser rei. Imagina se William diz a mesma coisa.
Acabou a sucessão. Deus nos criou com um propósito. Levantou o seu Filho para nos ter de volta e nos colocar novamente no lugar de exercermos reino e sacerdócio. Reino e sacerdócio. Quando a gente olha para o modelo de Deus, ele é totalmente destoante dos reinos desse mundo. Lá em 1 Pedro, é tão interessante o que Pedro diz. 1 Pedro 2,5: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Você é sacerdote santo, mas está vivendo como sacerdote santo? Não consegue entregar a novela. Está agarrado no Big Brother. Ah, Helena, não tem nada a ver. A gente está aqui nessa terra. A gente está aqui nessa terra para fazer diferença, para ser sal e para ser luz, e não para se tornar semelhante às trevas. Exercer o sacerdócio e ser realeza tem mais a ver com responsabilidade do que com felicidade. A felicidade vem depois, como efeito colateral das nossas decisões de obedecer a Deus. No desejo de ser feliz, Eva quis controlar sua própria vida. Claro que você não vai morrer. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Vocês entenderam a diferença? É sermos como Deus, realeza, dependentes dEle. Nós acabamos de cantar aqui. Em todos os momentos, vem me convencer que eu sou dependente de Deus. Nós somos sacerdotes e rainhas dependentes de Deus. E não o contrário. E não independentes de Deus, autossuficientes. Então muita gente pega essa palavra, realeza, distorce a palavra e vira um tirano. E você quer mandar nos seus dias, você quer mandar nas pessoas. E muitos absurdos que são feitos hoje na igreja são feitos em nome de Deus. As religiões lá fora, nós somos chamados de infiéis. E eles matam em nome de Deus. E a gente também mata em nome de Deus. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Olha essa calça aí, olha esse batom aí, olha esse brinco aí. E olha essa língua aí, cuida da sua vida. O pecado que tem que ser combatido é o nosso pecado. O nosso pecado precisa ser subjugado e vencido todo santo dia. E hoje nós precisamos viver como a antecipação do que nós aguardamos. E o que nós aguardamos? Julgar com Cristo, reinar com Cristo. Nós estamos em treinamento. Mas esse treinamento é em submissão e oração, não em julgamento. Abra aí sua Bíblia. Vamos para a Bíblia, né? Que é melhor. A Bíblia é melhor do que eu. Abra aí, 1 Coríntios 4. Só para dar uma refrescadinha na nossa mente. Paulo está falando aos coríntios assim, olha. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Repete isso aí. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte.
Pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Ah, a palavra de Deus. Vocês consideram que já têm tudo de que precisam? Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós? Gostaria que de fato já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio de boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Vamos até aí. Paulo está dizendo muito. Parece que ele escreveu para os coríntios, mas parece que ele escreveu para a gente. Paulo foi perseguido, açoitado, tinha que trabalhar, além de pregar o evangelho, tinha que ter outro emprego. Fazer tendas para ter o seu próprio sustento. Era açoitado, escorraçado, preso, passou por naufrágios. De vez em quando eu entro nos hotéis que eu fico com vergonha. Eu fico assim, Deus, e o apóstolo Paulo, hein? Eu tenho que me humilhar ainda mais na sua presença, pelos privilégios que eu desfruto. Porque alguém semeou a sua própria vida. Foi assim com Cristo, foi assim com o apóstolo Paulo. Mas a gente às vezes não move o dedo para ajudar a nossa vizinha que está com o filho drogado. Realeza? Senhor, nos ajuda. Que o teu Espírito Santo, essa música, Cassiana, você não sabe como ela foi apropriada. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente do Senhor. É por causa da obra do Senhor em nós que nós somos santificados. E uma vez santificados, nós nos tornaremos mais amorosos, mais empáticos, mais misericordiosos. Sabe por que a gente não é, gente? É porque é a gente que está fazendo a obra. A gente que está fazendo a obra de reforma em nós mesmos. E aí o que a gente vira? Sepulcro caiado. A gente conserta a roupa, mas não conserta o coração. A gente paga pau para o outro, mas não tem uma vida de oração. A gente fala mal dos pecados alheios e nos esquecemos do nosso próprio pecado. Ou pior, ignoramos o nosso próprio pecado. A gente pensa que não tem. Já passou isso pela sua cabeça alguma vez? Até que eu tenho uma vida bonitinha, não sou tão pecador mais não. Isso é um engano do capeta, gente. A palavra de Deus diz assim, que se nós falamos que não temos pecado, que nós mentimos e fazemos de Deus mentiroso. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós desejamos coisas que Deus desprezaria, que Jesus recusou. Nós queremos honras que Jesus deu as costas para elas. Nós queremos poder e autoridade diante dos homens e mostrar como é que Deus está me honrando, enquanto Jesus estava sendo pregado nu numa cruz. Paulo foi decapitado.
Os discípulos todos, os apóstolos todos foram mortos violentamente, exceto João que foi exilado, mas a gente quer ser grande na terra. A verdadeira realeza é Cristo ser formado em nós. Quando você se parecer com Cristo, quando a humildade de Cristo tomar o seu coração, quando os seus relacionamentos forem moderados pela humildade, pela generosidade, pela gentileza, quando o desejo de revidar for substituído por um amor altruísta. A gente não consegue fazer isso, gente. A gente não faz isso em nós mesmos, a gente tenta, a gente se esforça, mas a gente se esforça com a cabeça de Aristóteles. A gente é mais moderado pela filosofia dos gregos do que pela Bíblia. Aristóteles acreditava que o homem podia desenvolver um padrão elevado, moral, ético, através de esforço e repetição. Hábito, sabe? Desenvolver bons hábitos. Isso não é mentira. Isso é verdade. Mas enquanto Aristóteles propõe para a gente um aro, imagina comigo aqui um bambolê. Aristóteles está propondo um aro, onde você se esforça para ser uma pessoa legal, você desenvolve bons hábitos, você vai na igreja todo domingo, você obedece aquelas regras básicas, né, do cristianismo, e aí você vai repetindo isso, e a repetição cria um hábito, e aí você se torna uma pessoa bacana. A proposta de Aristóteles é o bambolê. A proposta de Cristo é a esfera. O bambolê está contido na esfera. Mas é muito mais. Porque não é só ética e moral. É humildade, é misericórdia, é amor altruísta. São coisas que o mundo hoje despreza. O mundo chama de ridículo se você é humilde. Se você perdoa, você é trouxa. Se você anda a segunda milha e dá também a capa, você é um otário. Mas eu quero te convidar para a esfera de Deus. Entra na esfera. E como é que a gente entra? Como é que a gente... Gente, o esforço e a repetição, a disciplina, ela vai fazer parte, sim. Às vezes você vai precisar de ter disciplina para ler a Bíblia. Não é assim? Você vai pôr para dentro a Bíblia. Você não está entendendo às vezes o que você está lendo, mas põe para dentro. Põe para dentro porque é alimento. Você não sabe exatamente quais os elementos de nutrição estão no seu prato quando você come, você sabe? Só se você fosse nutricionista, porque a maioria de nós não sabe o que está no prato. Aqui tem tanto de zinco e selênio e não sei... Não. Você sabe, sua mãe falou, come que é bom para a saúde. Você põe para dentro. Não é assim? E na hora que você precisar, que uma doença te atacar, o seu corpo vai ter as substâncias para reagir. Coma a palavra. Põe para dentro. Põe para dentro. Põe para dentro. Não lê como religião, não. Não lê só para pagar. Põe, vai pondo. Senhor, não estou entendendo não, mas aqui é a tua palavra. Espírito Santo de Deus. Você quer aprender? Você tem mestres. Você tem pastor. Tira a dúvida com o pastor. Tira a dúvida com os mestres. Tira a dúvida. Mas, põe para dentro. Você não pega... Você pede alguém para comer a sua comida, mastigar ela e cuspir dentro da sua boca? Não faça isso com a Bíblia. A gente quer que o pastor viva a vida espiritual para nós. Vai lá, Cassiane, seja crente por nós. Vai lá, Flávia. Você é uma mulher de Deus. Seja mulher de Deus, hein? Você tem que ser. Eu não consigo ser, mas você consegue. Vai. Para. Realeza. Sacerdócio. Gente, reis e sacerdotes, todos nós, depois da nova aliança, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então assuma a sua responsabilidade de rei e sacerdote. E não queira apenas as benesses. Agora eu quero te dizer uma coisa. Para esse reino e esse sacerdócio se expandir em você, você não consegue fazer. Contemple o Senhor. Se achegue a Ele.
Leia a Bíblia como se disso dependesse da sua vida, porque depende. Tenha uma vida de oração. É maravilhoso a gente ter parceiros de oração. Na preparação para esse congresso, era muito gostoso acordar às 6 da manhã e ver lá o recadinho da Cassiane às 3, falando: estou orando por você. É muito bom saber que alguém às 3 da manhã estava de pé orando por mim. Mas o congresso acabou. Agora sou eu mesmo que tenho que levantar às 3 da manhã e orar. Faça a sua parte. Você é sacerdote. Você é realeza. Você é princesa. Aí você quer que Deus faça na sua vida o que está fazendo na vida do fulano. Gente, a mesa foi colocada para todos os filhos. Sem distinção. Deus não deu 2 pesos, 2 medidas, não. Deus não tem peso, 2 pesos e 2 medidas. Deus tem propósitos diferentes, porque Ele conhece o nosso coração vagabundo. Tem coisa que Ele nunca vai me dar, porque eu nunca vou estar pronta. Tem coisas que Ele não me deu há 10 anos atrás, que Ele me dá hoje, mas Ele me preparou para isso. Para eu entender que não é sobre mim, é sobre o reino. Que não é para a minha glória, é para a glória dEle. Não é para me projetar, é para o nome dEle ser glorificado. E eu é que sei os preços que eu pago. E pago de bom grado, porque tudo que vem de Deus, para mim, eu quero. Agora a gente quer colher maçã plantando melancia? Você quer ser realeza, mas não quer agir como rei e sacerdote? Não, Helena, eu consigo agir. Para de agir na sua força. Se alimente de Deus. Se nutra de Deus. No congresso e fora dele. No culto de domingo e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que ninguém vive com comida de domingo. Você come todo dia, você toma banho todo dia. Então para na presença de Deus todo dia, ora todo dia. Coisa mais frustrante é ouvir um crente falando: eu não oro todo dia. Você conversa com seu marido todo dia? Se você não conversa com seu marido todo dia, vai na mentoria de casais da Cassiane e do Jairinho lá em Cancún. Vai lá, você está precisando de ajuda. Porque com quem a gente tem intimidade, a gente conversa e quer conversar. A gente não se cansa de conversar. Mas você fala para um crente, você vai orar pro resto da vida. Oh, sério? A gente gosta do mover aqui, não gosta dessa presença santa que vem para o altar. Ela está acessível todo dia, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Por isso nós somos indesculpáveis. Nós nos tornamos indesculpáveis, porque fomos habilitados com o Espírito Santo a vencer os desejos, as paixões terrenas e sermos transformados à imagem de Cristo todos os dias. Como é que você está vivendo a sua vida cristã? Helena, você só prega isso? Todas as suas pregações, dependendo do texto, converge para isso. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Sabe por quê? Porque muitos anos eu andei na casa de Deus, religiosa, picareta, distante de Deus, linguaruda, invejosa, infeliz, e contaminando todo mundo ao meu redor. Um tomate podre, ferida e ferindo. Eu não sou mais aquela mulher, estou longe ainda de ser a mulher que eu quero ser em Cristo. Mas eu estou caminhando nessa direção. Eu não fico estacionada à beira do caminho, eu não me contento com o meu cristianismo. Eu quero amanhã ser uma cristã melhor do que eu fui ontem. Eu preciso muito de ser mais mansa. Eu preciso muito de ser mais mansa, eu sou muito irada. Eu consigo? Não. Mas Ele em mim.
Ele vai sendo formado em mim. Ele vai sendo formado em mim. E eu vou contemplando a Deus através da sua palavra, através da oração, através da comunhão. E quando nós contemplamos Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Preste atenção naquilo que você tem tido, a sua maior intenção, a sua maior dedicação, o que toma mais o seu tempo. Está todo mundo com carinha de iPhone. Todo mundo com carinha de Facebook. Todo mundo com carinha de o último escândalo do Instagram. E o Senhor nos chamou para sermos a sua palavra vivida. A vida, Cristo em vós, a esperança da glória. O Rei, o selo do Rei em você, na maneira como você vive, na maneira como você fala, na maneira como você trata os seus funcionários. A gente deve viver hoje como antecipação daquilo que aguardamos, como nós pretendemos julgar a terra ao lado do nosso Rei, se nós não julgamos as nossas próprias misérias. Como que a gente quer governar o mundo, se a gente não governa, como eu disse, nem o nosso prato, nem o nosso casamento, nem as nossas amizades? Oh, Jesus. A gente não consegue sozinho sem o Senhor. O Senhor estava falando sério quando disse: sem mim nada podeis fazer. A gente não pode mesmo não, Senhor. A gente não pode mesmo não, Senhor. Mas o Senhor nos chamou indignos. E o seu sacrifício nos redimiu. Nós não queremos viver aquém, Senhor, daquilo que o Senhor conquistou para nós. Será que você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor? Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Tudo debaixo da nossa mão devia florescer. Nossos filhos não deveriam ser esmagados, porque quem tem autoridade não precisa de autoritarismo. Seus funcionários não se sentiriam subjugados. Sua empregada doméstica se sentiria acolhida e protegida na sua casa. A vontade de Deus é que a gente seja luz e sal, reis e sacerdotes, não tiranos, levianos, autoritários, egoístas, manipuladores, egocêntricos. Como você está exercitando a sua realeza hoje? Você está treinando bem para aquilo que está por vir? O Senhor vai poder contar com você e dizer: vem reinar comigo. Ele se assentou no reino, ele se assentou no trono do Pai. Mas ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Obediente, simples, humilde, manso. Tão diferente do príncipe desse mundo. Lúcifer se cobria de pedras preciosas. Jesus nasceu numa manjedoura. Hashtag fica a dica. E eu volto a dizer, o problema não está na riqueza exterior. O problema não é o seu carro bom, sua casa bacana, e você se adornar para o seu marido. Como Jesus bem disse,
Ele está mais interessado nas fontes do coração e naquilo que sai de dentro de você quando a vida te balança. Eu já vi mulheres descerem de saltos e abraçarem mendigos. E já vi mulheres de chinela havaiana atravessando a rua para não ter o desprazer de cruzar com um travesti. Não é sobre o que está fora. É o que está dentro. Porque o que está dentro o céu vê. E o inferno também. O inferno consegue medir as suas reações. O diabo sabe que prato que põe na sua mesa. Porque somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração, é o que a Bíblia diz. O propósito de Deus para você, meu irmão e minha irmã, é que você reine com Ele. E que enquanto você espera o cumprimento dessa promessa, que hoje, tudo que Ele te confia, você reine como Ele reinaria. Você administre como Ele administraria. Você cuide como Ele cuidaria. A maneira como você cuida das pessoas que não tem nada para te oferecer. O porteiro, a cozinheira, o síndico do prédio, o zelador da igreja. Isso diz se você realmente age como um rei. Não os tiranos desse mundo torto. O nosso rei é o padrão. Jesus é o nosso padrão. Então não tema se esvaziar. Não tema descer os degraus da humilhação. Não tema obedecer. Não tema andar a segunda milha. Não tema. Sofrimentos estão previstos. E eles só vão nos tornar ainda mais mansos, mais humildes, mais gentis. O sofrimento não vem para nos destruir. Quando você entende a sua identidade em Deus, o sofrimento vem para te aperfeiçoar. E você não foge dele, porque você não é embalado pela cantilena mentirosa que diz que você merece ser feliz. Você merece ser santo. A felicidade é uma consequência de vivermos o plano de Deus para nós. E a realidade de Deus para nós. As outras tentativas de felicidade são efêmeras e passageiras. Agora, a felicidade que flui de uma vida rendida a Deus é perene. Deixa um legado e prepara um lugar para se assentar com Cristo e reinar ao lado dele. Obrigada, Senhor, por essa tarde bendita. Obrigada porque o Senhor é Deus. Obrigada porque o Senhor está assentado em um alto e sublime trono. Obrigada porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Te aguardamos, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos a tua volta. Ansiamos o teu reino de justiça, onde todas as coisas serão consertadas definitivamente. Mas até lá, nos ajuda no conserto de tudo ao nosso redor. Nos ajuda no conserto do nosso próprio coração. E que sejamos a fagulha, a faísca de esperança que esse mundo precisa. Que sejamos reis e sacerdotes, sal e luz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe vocês.